Querido Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio. Somos gratos ao Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante aqui, Senhor. Seja exaltado o Teu grandioso nome, Senhor. Senhor, queremos ainda estar na dependência do Senhor, no compartilhar da palavra, Senhor. Que o Senhor de fato possa ir à nossa frente, preparando o caminho, Senhor. Prepare os nossos corações. Os nossos corações sejam como aquela boa terra, Senhor. Que a Tua palavra possa frutificar. Senhor, vá à nossa frente. Senhor, sabe o quanto somos debilitados, necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, usa de misericórdia conosco mais uma vez e transmita a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Nós não queremos sair daqui como entramos, Senhor, mas queremos sair daqui transformados pela Tua palavra. Só o Senhor pode nos transformar, Senhor. Essa obra só o Senhor pode fazer. Oh, Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos corações, para que não seja apenas uma palavra, Senhor, que nós entendamos, mas que nós possamos procurar cumpri-la, Senhor, em nossas vidas. No nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir segunda carta de Pedro, capítulo 1. Irmãos, é maravilhoso estar na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela nos cura. A presença do Senhor, ela nos traz paz. E nós estamos, irmãos, na presença do Senhor. Quão maravilhoso é isso. Quão maravilhoso é, irmãos, como um corpo do Senhor. E o Senhor vir, está no nosso meio, entre nós. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu percebi claramente a manifestação do Senhor, a presença do Senhor. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Nós que não éramos merecedores de tamanha graça, tamanha misericórdia, mas, irmãos, o Senhor não nos tratou segundo o nosso merecimento. Ele nos trata segundo a sua misericórdia, a sua graça, que nos alcançou e nos fez participantes de um corpo, de uma família. Graças ao Senhor, irmãos, pela presença dele. Jesus foi o primeiro a chegar aqui. Antes de qualquer um de nós ter chegado, Ele já estava aqui. Que a gente possa, irmãos, abrir os nossos corações para a Tua palavra hoje. Que a Tua palavra ache caminho nas nossas vidas, para nos transformar. Amém. A partir do versículo 3, diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando,
fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, na semana passada nós começamos a falar. Obrigado, irmão. Semana passada nós começamos a falar sobre a questão da maturidade espiritual, a importância que Deus dá ao nosso crescimento espiritual. Nós precisamos amadurecer para que o Senhor possa nos usar de maneira agradável a Ele. Porque, irmãos, se nós não crescermos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, se nós não avançarmos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não tem como nós servirmos a Ele de maneira que o agrade totalmente. Nós vivemos em um tempo de muito ativismo. As pessoas gostam muito de fazer a obra de Deus, mas para fazermos a sua obra, nós precisamos aprender a maneira certa, a forma que Ele quer que façamos a sua obra. E para isso, irmãos, nós precisamos crescer na nossa vida espiritual. Então, Pedro nos exorta, dizendo que se nós não avançarmos, se nós não crescermos, amadurecermos na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, nós vamos ser irmãos e irmãs inativos, infrutuosos. E como é ruim nós nos depararmos com irmãos que tem tantos anos já de caminhada, mas você percebe que é um irmão que é inativo, que não dá fruto. Algo está acontecendo, irmão, nessa caminhada desse irmão de errado. Alguma coisa está acontecendo que está impedindo ele de crescer, de avançar. E nós vimos, irmãos, que a maturidade, o nosso crescimento, há uma responsabilidade nossa nisso. Não é somente Deus. Deus quer que sejamos diligentes com certas áreas da nossa vida, para que possamos crescer e amadurecer. E nós vimos na semana passada também que maturidade não tem a ver com idade natural. Você pode ser um irmão de 20, 30 anos de vida cristã. Você pode ter 60 anos de idade, 70, mas se pouco de Cristo foi formado em você, você ainda é uma criança, podemos dizer assim, espiritualmente. Porque, irmãos, a maturidade espiritual, ela está relacionada ao quanto de Cristo cresceu em nós, o quanto de Cristo nós temos, o quanto do caráter do Senhor foi formado em nós. Na medida em que o caráter de Cristo vai sendo formado nas nossas vidas, então é essa medida em que nós vamos crescendo em maturidade. Então, irmãos, nós falamos sobre isso na semana passada. E maturidade, nós temos uma responsabilidade com ela, com o nosso crescimento. Quando a palavra fala sobre salvação, nós não temos nenhuma responsabilidade. Porque, irmãos, não coube a nós nos salvar, coube ao Senhor nos salvar. Só Ele poderia nos salvar. Há ensinamentos por aí que falam que nós somos salvos pelas nossas próprias obras. Não, você pode ser uma pessoa excelente, você não vai ser salvo pelas suas obras. Por mais que sejam boas aos olhos de Deus, são trapos de imundícia. Todos os homens pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, irmãos, a salvação, quando a Bíblia fala sobre salvação, só o Senhor
pode fazer isso. E nós cremos nessa obra. Então, pela fé, nós somos salvos. Salvos do inferno. Salvos da ira de Deus. Nós somos salvos pela fé. Irmãos, não precisou das nossas obras. Apenas crer nessa bendita obra do Senhor. Nós somos salvos do inferno. Nós temos hoje paz com Deus. O Senhor Jesus, através da sua morte, da sua ressurreição, restabeleceu a nossa comunhão com o Pai. E isso, irmãos, nós não colocamos a mão aí. Foi na obra redentora do seu Filho. Tudo isso foi feito por nós, para nós. Então, irmãos, nós, como falamos a princípio, nós não fizemos nada para merecer tão grande salvação. O que você poderia dizer, não, eu merecia ser salvo. Talvez você é uma boa pessoa, você pode dizer assim, não, eu merecia. Irmãos, nenhum de nós merecíamos ser salvos. Na verdade, o que merecíamos era o inferno. E era para lá que nós estávamos caminhando. Mas o Senhor, com a sua graça, nos tirou do inferno, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso, irmãos, Ele fez por nós, por causa da sua graça, por causa do seu amor, amor que nós não conseguimos explicar. A gente para tentar entender esse amor de Deus por nós, nos amando quando ainda éramos seus inimigos. Irmãos, como compreender tal amor? Esse é o amor de Deus. Então tudo Ele fez. Essa é a salvação do Senhor. Mas agora, uma vez que somos salvos do inferno, somos salvos para o Senhor precisa nos ensinar que para a gente avançar, irmãos, na nossa caminhada agora de vida com Ele, nós precisamos ser diligentes com alguns ingredientes que precisam ser acrescentados à nossa fé. Se você é salvo, creio que todos aqui somos salvos. Nós somos salvos por causa da nossa fé, porque nós cremos, temos fé nessa obra. E agora nós precisamos, para crescer, acrescentar à nossa fé alguns ingredientes importantes, irmãos, muito importantes, que devem abundar nas nossas vidas, que devem transbordar. E Pedro vai dizer que nós temos responsabilidade com o nosso crescimento, com o nosso avanço. Como as palavras de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa, irmãos, deve ser o plano da nossa vida. Que o Senhor possa crescer e que nós possamos diminuir. Todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas como que isso pode acontecer em nós? Como que o Senhor vai crescer nas nossas vidas? E Pedro, irmãos, de maneira muito equilibrada, eu gosto bastante desse texto, porque Pedro fala de muitos assuntos aqui, mas ele trata de uma maneira muito equilibrada, muito equilibrada. Ele nos mostra alguns ingredientes que devem estar presentes na nossa vida. E nós, irmãos, vemos semana passada, que nos versículos 3 e o versículo 4, Pedro, primeiro, antes de falar da nossa responsabilidade, dos ingredientes, ele coloca a base para o nosso crescimento. Quem é a base? Onde nós estamos postos? A base é o Senhor. A base é a obra do Senhor. Ele nos fez co-participante da sua natureza. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E agora Ele, irmãos, tem tudo agora para nos dar que possamos crescer. Ele é a base. O nosso crescimento, o nosso amadurecimento não está na nossa própria capacidade de ser boas pessoas, porque isso não é uma obra nossa. Isso é uma obra do Espírito Santo, que precisa fazer essa obra em cada um de nós. Então, para crescermos, nós precisamos estar em Cristo. Se a gente estiver, irmãos, baseado em outra coisa, na nossa capacidade ou em algum irmão, irmãos, vamos falhar, nós não vamos crescer. A base é o Senhor Jesus, não somos nós. Mas depois que Pedro fala da base, já no versículo 5, Pedro vai dizer: vós, porém, tudo Deus fez, agora vós também. Vocês precisam ser diligentes
em alguns aspectos na vida de vocês. É o que Pedro vai nos exortar. E na semana passada, né, nós estivemos falando aqui sobre os primeiros 3 ingredientes: virtude, conhecimento e domínio próprio. E hoje, irmãos, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar aqui do restante, dos ingredientes que Pedro deixa para nós, para nosso crescimento espiritual, que deve haver nas nossas vidas. Irmãos, se esses ingredientes aqui faltarem, nós vamos estar desequilibrados. Nós não vamos avançar da forma que o Senhor deseja que a gente avance. Todos esses ingredientes precisam estar nas nossas vidas. E aí, irmãos, vamos ver aí o versículo 6. Com conhecimento, o domínio próprio. Com domínio próprio, a perseverança. Em algumas Bíblias fala paciência. Perseverança, irmãos, ou paciência, tem a ver com a nossa atitude no meio das circunstâncias difíceis. Perseverança ou paciência é a gente se manter inabalável no dia mau. Lembra de Efésios capítulo 6? O dia mau vem para todos nós, e nós precisamos permanecer inabaláveis, perseverantes, ter paciência. Nós vamos crescer, irmãos, na nossa vida espiritual. Nós vamos amadurecer quando nós tivermos virtude, quando nós tivermos conhecimento, quando nós tivermos domínio próprio. Mas, irmãos, há uma área muito importante que a palavra fala, que é a maneira como a gente enfrenta as situações difíceis da nossa vida. De que maneira nós enfrentamos? Então, o Novo Testamento, ele vai nos mostrar essa palavra perseverança sempre num aspecto de ter esperança. Nunca murmurando, mas pelejando lá. Não, com esperança. Perseverança, ter paciência, mas com esperança. Não é somente suportar os tempos difíceis, o dia mau, mas é ter no coração, irmãos, que ainda no dia mau, que ainda nas situações difíceis, Deus está cuidando de nós. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter paciência, sabendo, Deus está trabalhando. Por mais que eu não estou entendendo isso aqui, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Esse aspecto, irmão, da vida cristã, a gente não consegue entender de maneira intelectual. A gente pode ler muitos livros, e isso faz parte. Mas, irmãos, para a gente amadurecer no Senhor, nós precisamos passar por certas situações. Eu estava tendo uma comunhão hoje na casa do Beto. O irmão Adeildo está aqui, o irmão lá de Macaé, com a Sara, sua esposa. Estava contando, né, o testemunho deles com seu filho mais novo. Depois, às vezes o irmão quer dar esse testemunho aqui. Depois os irmãos têm comunhão com ele para saber. Mas, irmãos, o que eu pude perceber é que no meio da tribulação, o nosso irmão teve esperança. E é assim que o Senhor deseja que nós passemos, não murmurando, mas esperando com glória, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não perdeu o controle das coisas. Então, irmãos, nós podemos ler muitas coisas, mas para nós amadurecermos nessa área, nós precisamos passar por algumas experiências. É muito importante, irmãos, saber se comportar com paciência em dias difíceis. E geralmente, quando nós estamos passando, né, por uma tribulação, por tempos difíceis, a gente não gosta muito disso. A gente quer sair logo rápido da tribulação. A gente quer sair, quer acaba logo esse negócio. Às vezes a gente dá até um jeito, né? Um jeitinho de sair da tribulação, de fugir dessa prova. Mas, irmãos, o Senhor trabalha no meio da tribulação. O Senhor, Ele ganha os nossos corações. O irmão Theodore Austin Sparks, ele traduz aquele texto de 2 Coríntios 3, versículo 8, que diz: nós somos transformados de glória em glória. E ele fala: nós somos transformados de tribulação em tribulação.
Porque, irmãos, é no meio da tribulação que o Senhor conquista o nosso coração muitas vezes, não é? Os irmãos que têm experiência em muitas tribulações, os irmãos podem comprovar, o Senhor ganha os nossos corações nessas tempestades, se nós estivermos sensíveis a Ele. Então, irmãos, é natural que muitas vezes nós desejamos fugir da tribulação. Não, vamos, o negócio está difícil, agora eu vou tomar a minha vida nas minhas mãos. Quase que a gente fala assim para o Senhor: não, o Senhor está esquecendo, você não está vendo o que eu estou passando, não, espera aí que eu vou resolver esse negócio. E a gente toma a nossa vida nas nossas mãos e tentamos resolver do nosso jeito. Quantas vezes, irmãos, fazemos assim? Quando nós vamos ali para o livro de Ruth, nós percebemos isso naquela família. Começo do livro de Ruth, no tempo em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Belém de Judá. Houve fome na terra. Belém significa casa do pão. Acabou o pão na casa do pão. Houve fome. E geralmente, irmãos, quando nós lemos ali o Velho Testamento, quando o Senhor pesava a mão sobre o povo de Israel, era porque o povo tinha voltado as costas para o Senhor, tinha caído em idolatria. E aí então Deus pesava a mão, vinha fome, eles eram derrotados pelos seus inimigos. Mas por que o Senhor fazia isso? Para que o povo voltasse seus corações de volta para Ele. Então no livro de Juízes, no livro de Ruth, houve fome na terra de Belém de Judá. Qual que era a atitude que Elimeleque e Noemi deviam ter naquele momento ali de fome? Ó Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me ajude a entender o seu propósito, onde nós pecamos. Mas não, Elimeleque e Noemi decidem pegar suas vidas nas suas mãos. Eu vou resolver esse problema. Se tem fome aqui, vou lá para Moabe. Moabe significa carne. Vai viver lá em Moabe. Irmãos, muitas vezes nós passamos pelo mesmo erro de tomar a nossa vida nas nossas mãos e decidir o que a gente vai fazer. O tempo dos juízes era assim. Não havia rei em Israel, e diz lá no começo do livro que as pessoas faziam o que era reto aos seus próprios olhos. Às vezes, irmãos, no meio da tribulação, nós pensamos: Deus esqueceu de nós, mas Deus esqueceu de mim, por que eu estou passando por isso? E aí nós vamos fazer o que é reto aos nossos próprios olhos. Irmãos, nós precisamos nos voltar o nosso coração para o Senhor no dia mau, na tribulação. O Senhor, Ele não se esqueceu de nós. Por mais luta que é a nossa vida, Deus quer trabalhar conosco. E nós precisamos permitir esse trabalhar do Senhor, porque senão a gente não avança. Então, irmãos, muitas bênçãos, muitas promessas de Deus que Ele tem para nós, nós não pegamos. Por quê? Por falta de paciência, por falta de perseverança. Lembram de Saul? Samuel tinha dito: espera 7 dias. Saul não esperou, foi ansioso, não esperou, ficou impaciente e atuou fora do tempo do Senhor, irmãos, e pecou grandemente contra Deus. Então, irmãos, a atitude de paciência, de perseverança, em sujeição a Deus em tempos difíceis, é muito importante para o nosso crescimento, muito importante. E nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor em oração: Senhor, dá-me paciência, me ajude a perseverar, Senhor. Porque, irmãos, o Senhor, Ele vai usar as pessoas, o Senhor vai usar as circunstâncias, o Senhor vai usar o dinheiro, a esposa, a nossa saúde, os irmãos. O Senhor usa, Deus usa todas essas coisas para trabalhar nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso, senão a gente fica escandalizado com Deus. A gente fica escandalizado: mas Deus, como assim? O que está acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, sempre no Evangelho, sempre na presença de Deus, por quê? E a gente se escandaliza, irmão, se a gente não entender que Deus usa as circunstâncias para o nosso trabalho. Acrescentai à vossa fé perseverança. E Paulo,
vai tratar desse assunto também na sua carta. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, não somente a fé, não somente a salvação, não somente a justificação, não somente a oportunidade de termos paz com Deus, isso faz parte da vida cristã, mas não somente isso, mas também nos gloriamos. Essa é a ideia, irmãos, de perseverança. Não somente suportar, mas suportar com glória, suportar com esperança. Mesmo que a gente não entenda o que o Senhor está fazendo, o porquê nós estamos passando por certas situações, podemos dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que isso vai gerar fruto. Senhor, ganha meu coração nessa situação. Eu estou no meio desse caos, mas vai haver fruto. Me ajude a entender isso, Senhor. Tenha liberdade, ao invés, irmão, de tentar fugir das situações complicadas. A gente precisa entender o propósito de Deus. Isso, irmão, é suportar com alegria, com louvor. Tem gente, às vezes, que está meio atribulada, a gente vai conversar com ele, mas está murmurando, né? Nossa, está difícil, que dificuldade. Irmãos, isso não é perseverar, isso é murmurar. Perseverança tem ideia, você dizer assim: olha, temos passado dias difíceis, mas o Senhor é soberano, o Senhor cuida de mim. Nós cremos na soberania de Deus. Irmãos, quando nós acrescentarmos esse tipo de perseverança na nossa fé, na nossa vida, nós avançaremos, nós cresceremos. Continuando aí no texto: nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, nós temos as nossas próprias tribulações. Cada um tem suas tribulações. Alguns têm umas tribulações pesadas, né? Quando eu vejo assim, às vezes a tribulação que o irmão passa, rapaz, isso comigo aí eu estava enrolado. Mas os irmãos têm capacidade para suportar. Cada um tem as suas tribulações, próprias tribulações. E Deus permite, irmão, na nossa vida, para trabalhar no nosso coração. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que na tribulação Deus está trabalhando. Nós estamos, de certa forma, na escola de Cristo. E há uma aula, há uma matéria na escola de Cristo, podemos dizer assim, chama tribulação. Né, Gilson? Tribulação. Há a matéria do conhecimento. O conhecimento é muito bom, né? É muito bom ler. A devoção, como é bom estar a sós com o Senhor. Mas, irmão, quando chega na área da tribulação, é difícil, né? A tribulação, às vezes, é complicado, mas dá fruto. Dá fruto. Quando nós entendemos que isso faz parte do trabalhar do Senhor, irmãos, isso vai ter fruto nas nossas vidas. Talvez, com certeza, nós não seríamos as pessoas que somos hoje se nós não tivéssemos passado por certas situações que o Senhor nos permitiu passar, não é mesmo? Como a gente cresce, né? Com as dificuldades, a gente aprende. Talvez, irmãos, nós não estaríamos aqui junto com os irmãos se alguns irmãos do passado não tivessem pago o preço e suportado ali aflições para que o Senhor abençoasse o seu povo. Então, irmão, se você, minha irmã, meu irmão, se nós temos passado por dias difíceis, dias de tribulação, dia mau, esse dia pode chegar para qualquer um. Irmão, dê graças ao Senhor, tenha esperança, porque o dia mau ele passa. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Irmãos, nenhum sofrimento vai durar para sempre, mas no meio da tribulação, na provação, louve ao Senhor,
Agradeça ao Senhor, permita ao Senhor que Ele trabalhe na sua vida, porque depois da prova vem as bênçãos. As dores de parto, irmãos, fazem com que o Filho seja gerado, que Cristo seja formado. Acrescentai à vossa fé perseverança. Vamos voltar lá para 2 Pedro, versículo 6. Final do versículo 6. 2 Pedro 1:6. Com a perseverança, a piedade. A piedade, irmãos, aqui tem a ver com o culto a Deus, com o nosso culto a Deus, de maneira simples. Nós precisamos ser irmãos e irmãs religiosos, no bom sentido da palavra, os irmãos me entendam, religiosos, homens e mulheres devotas ao Senhor, homens e mulheres de oração, de leitura da palavra, de devoção. Irmãos, nós temos tido momento a sós com o Senhor, temos tido esse momento, como o Senhor nos ensinou ali: feche a sua porta no seu quarto e ore a Deus que está em secreto. Você tem tido isso, irmãos, essa experiência com Deus, essa vida de devoção? Se você não tem tido, irmão, comece a ter, porque para você crescer, para nós crescermos, nós precisamos ser pessoas devotas, religiosas a Deus, ao Senhor. Irmãos, e muito cuidado, porque nós não precisamos expor a nossa vida de devoção. Nós vivemos um tempo em que a exposição é muito grande, né? Por causa das redes sociais, não é mesmo? E aí o que acontece? Algo que o Senhor nos mandou e nos ensina: entra no teu quarto e fecha a porta. Às vezes a gente vê as pessoas abrindo a porta e mostrando para todo mundo: olha só como eu sou devoto, olha só como eu amo a Deus. Irmãos, não é assim. A nossa vida particular com Deus tem que ser nós e o Senhor. Não precisa, irmão, mostrar isso para ninguém, porque a sua vida de Cristo vai fluir através de você naturalmente, quando você tem do Senhor, quando você se dedica a Deus com uma vida em devoção, uma vida de oração, perseverando na leitura da palavra. Irmão, você não precisa forçar nada, Cristo vai fluir através de você. Nós vamos ver os frutos através das nossas vidas, porque não tem como. Se nós estamos plantando esse tipo de devoção, irmãos, Cristo vai fluir através de nós, sem a gente precisar fazer propaganda para isso. Que o Senhor, irmãos, sonda nosso coração, elimine do nosso coração esse sentimento, devoção, piedade. Irmãos, como nós precisamos de piedade no tempo em que temos vivido. Nós temos vivido os últimos momentos, eu creio, prestes à volta do Senhor. E muitos dos irmãos, muitos cristãos, eu falo de maneira geral da igreja, nesse momento, irmão, tem se distraído com sua vida devocional. Tem acontecido um relaxamento com a sua devoção. Você lembra ali da história de Pedro, quando o Senhor chama os 3 discípulos ali para ir com o Senhor no monte, ele ia orar. Diz a palavra que o Senhor estava angustiado até a morte, estava prestes a ir para a cruz. E aí ele fala para os seus discípulos: olha, esperem aqui, vigiem e orem, porque eu vou ali orar. E ele se afasta um pouco dos discípulos, ora ao Pai, e quando volta, os 3 irmãos estavam dormindo. Os 3. O que isso fala? Relaxamento na devoção. O Senhor nos manda: vigia e ore, vigia e ore, tenha uma vida de devoção, tenha uma vida comigo. Muitas vezes nós estamos dormindo, assim como aqueles discípulos. Meus irmãos, que
que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nesse tempo possamos voltar os nossos corações para o Senhor, em devoção a Ele. Nós precisamos acrescentar à nossa vida piedade, devoção, vida de oração. Sabe, irmãos, você que é pai, seu filho talvez pode dizer que você é um homem de oração. Você que é mãe, seu filho ou sua filha testifica: minha mãe é uma pessoa de oração, minha mãe é uma pessoa devota. Seu filho sabe que você busca intimidade com Deus, ou seu filho percebe que você gasta tempo com tantas outras coisas. Irmãos, eu ainda não sou pai, ainda, amor, ainda não, mas vão ser. Mas eu sou filho, e como filho eu posso dizer, irmão, claramente, a vida de oração dos pais, ela marca a vida dos filhos. A vida de devoção que os pais têm, irmãos, ela tem uma força enorme na vida de seus filhos. Alguns irmãos aqui que têm pais piedosos podem confirmar como foi marcante, ou como foram marcados por ver o seu pai tantas vezes, ou sua mãe tantas vezes na madrugada, orando, chorando ao Senhor. Irmãos, como isso marca a nossa vida. A gente pode estar distante de Deus, mas uma hora a lembrança vem do nosso pai, da nossa mãe, orando, clamando, pedindo a Deus, chorando, tendo intimidade com Deus. Irmãos, isso é muito importante na vida do filho. Se você, irmãos, não tem isso, se o seu filho não vê isso em você, procure essas coisas. Procure ter uma vida de devoção. Não para que o seu filho veja, porque isso é uma consequência. Nós precisamos ter uma vida de devoção porque por amor ao Senhor, por amar ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós. Mas consequentemente, irmãos, isso marca a vida do filho. Por quê? Senão, como que você, pai, vai falar para o seu filho: filho, você precisa orar, se você não ora? Se o seu filho não te vê orando, se o seu filho não te vê lendo, se o seu filho não te vê se derramando na presença de Deus, como você vai exigir essas coisas do filho? Irmãos, os pais são exemplos para o filho. Exemplos. Muito mais com os seus atos do que com você fala. E nós aprendemos muito mais com os pais, vendo o que eles fazem, porque a gente tenta imitar, né? A Lara esses dias falou que eu falo igual ao meu pai. Às vezes quando eu estou pregando tem algumas coisas que eu falo igual ao meu pai. Claro, porque eu sou filho dele. Essas coisas vêm naturalmente, né? Então, irmãos, se você quer que o seu filho ou sua filha tenha uma vida de intimidade com o Senhor, você precisa buscar ter uma vida de piedade, para o seu filho ver isso em você. Uns anos atrás, nós gostávamos de fazer serenata. Alguns irmãos já receberam nossa serenata aí, minha, do Gustavo e do Douglas, né? Muitos anos atrás, uns 10 anos atrás. E aí, certa vez, os irmãos vão lembrar. Eu não vou expor a vida do irmão aqui, mas nós fomos na casa de um irmão fazer serenata para ele. Geralmente, irmãos, serenata é de madrugada, né? Os irmãos estão dormindo. E o bom da serenata é você acordar ali. Uma vez eu recebi a serenata do irmão Josino na conferência, 5 horas da manhã. Eu achei que eu estava sendo arrebatado. Se o Senhor está me levando agora. Tão bom, né? E aí nós fomos ali na casa de um irmão. Eu acho que era 1 hora da manhã, não lembro, Gustavo lembra, mais ou menos 1 hora da manhã. E aí nós chegamos, irmãos, pertinho da janela. A janela do quarto desse irmão era bem para frente, assim, da grade do muro, né? E nós chegamos pertinho ali. Quando a gente ia começar a cantar, nós ouvimos o irmão orando e chorando. 1 hora da manhã. E aí a gente deu 3 passos para trás, vamos embora, a gente vai ser consumido aqui. Vida de piedade.
Como isso é importante, irmão. E aí nós conversamos com o filho desse irmão, e esse filho desse irmão testificou para nós: a minha vida toda foi assim. Sempre vi meu pai assim. E esse filho também é um irmão amado, e é um irmão que também seguiu exemplos do pai. Meus irmãos, pais, vocês precisam ter uma vida piedosa, amar o Senhor, se dedicar ao Senhor, se entregar ao Senhor, para que seus filhos também possam vir e seguir seus passos. Claro, irmãos, que isso não é uma regra. Há exceções, mas geralmente, eu tenho certeza, irmão, se você leva uma vida piedosa, irmãos, a oração dos seus pais, elas marcam a sua vida. Você pode estar distante e você está com a voz, às vezes, do seu pai e da sua mãe na sua cabeça. E isso, irmãos, marca a nossa vida. Versículo 7. Com a piedade, a fraternidade. Fraternidade fala do nosso relacionamento com os irmãos. Amor fraternal. Se piedade, por um lado, fala do nosso relacionamento com Deus, por outro lado, a fraternidade fala do nosso relacionamento com os irmãos. Às vezes tem irmão que é muito piedoso, que é muito devoto, mas acaba a reunião, vai para cá, não fala com ninguém. Você não tem comunhão com o irmão, você não conhece o irmão direito. Irmãos, não é assim. Para sermos pessoas equilibradas, para nós crescermos em maturidade, para nós avançarmos na vida com o Senhor, nós precisamos de piedade, mas também precisamos nos relacionar com os irmãos. Amor fraternal, um amor de amizade. Nós, irmãos, fomos chamados para uma fé coletiva. Nós não fomos chamados para uma fé individual. Nós fomos chamados para a comunhão. A vida cristã não é uma vida individualista. Nós fomos incluídos em um corpo. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida solitária. A vida cristã é uma vida de comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter comunhão, companheirismo, amizade com os outros. Você precisa ter um amigo aqui no meio dos irmãos. Mais de um. Você não vai ter muitos amigos, né, chegados, mas você precisa ter. Você precisa ter liberdade com os irmãos. Porque nós fomos, irmãos, batizados em um corpo. O que aconteceu ali em Pentecostes? Aquelas 120 pessoas que estavam ali foram batizadas no corpo de Cristo. Agora não são mais 120 pessoas individuais, mas é um corpo, unidos. Irmãos, nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Há uma tendência no nosso tempo. Já ouviram falar dos desigrejados? Não, eu quero viver, eu posso viver minha vida sozinha. Não suporta os irmãos, não consegue se relacionar com os irmãos, briga com todo mundo. Eu vou viver sozinho. Irmãos, não existe isso. A vida cristã tem um ingrediente, precisa de um ingrediente chamado fraternidade, amor fraternal. Precisamos, irmãos, procurar a comunhão. Precisamos procurar estar uns com os outros. Lembra o que diz ali em Salmo 133? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aí no final diz assim, ali, na união dos irmãos, no meio da comunhão, ali Deus derrama a sua bênção e vida para sempre. Irmão, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer receber vida, você precisa estar em comunhão com os irmãos, porque nós recebemos vida uns dos outros. Eu recebo vida do Fernando, da Flávia, do Sérgio. Todos nós recebemos vida de Cristo, porque todos nós temos um pouco de Cristo para acrescentar uns aos outros. Irmãos, e é na vida de comunhão que nós ganhamos essas coisas. Quantas vezes, irmãos, nós já fomos abençoados por causa
da presença ou da companhia dos irmãos. Você lembra? Quantas vezes um irmão às vezes foi te visitar e quão abençoado você foi, quão fortalecido você foi. Uma vez, os irmãos sabem, eu morei no Nordeste por um tempo e lá eu fiquei sozinho, 2 anos sozinho, morando sozinho, longe dos irmãos, assim, estava junto com os irmãos que eu achei lá, né, para estar reunido, mas de certa forma estive sozinho e clamava o Senhor, porque eu sempre estava junto com os irmãos. Eu falava: Senhor, mas que solidão. E aí, irmãos, eu chamei 2 jovens amigos, Filipinho de São Lourenço e o Natan, amigos. Eu morava em Natal, lá é longe. Falei para o Filipinho, Filipinho, vem aqui me visitar. Sabe o que ele falou? Tá bom, eu vou. Eu falei, você vai vir? É longe, cara. Tem que pegar avião, pegar 2 escalas. Aí eu falei pro Natan, vou chamar o Natan também, vai que... Natan, vem cá me visitar. Pai, vou. Irmãos, em 1 semana, eles estavam lá. Irmão, que restauração que o Senhor trouxe para mim, por causa da companhia dos irmãos. Eu estava atribulado, eu estava desanimado, irmão, sozinho. E a presença daqueles 2 amigos, a presença daqueles irmãos, o Senhor os trouxe ali para confortar meu coração. E nós, irmãos, encontramos isso na fraternidade. O amor fraternal faz isso conosco. Na comunhão, irmãos, com os irmãos, nós somos aconselhados, nós somos fortalecidos, nós somos exortados. Como nós somos ajudados na comunhão. Se você cai e tem um amigo com você, o amigo vai estender a mão e vai te levantar para você não ficar lá caído. Se você estiver sozinho, irmão, você vai mais pro buraco. É bem melhor serem 2 do que 1. Meus irmãos, a gente não pode viver longe uns dos outros. Não faça isso. Para a gente crescer, nós precisamos de comunhão. Se você tem comunhão, fraternidade, você vai poder conversar com o irmão sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas fraquezas. Se você tem um irmão chegado, você vai poder falar. Veja, irmãos, a gente vive um tempo em que crentes, cristãos, gastam dinheiro, pagam para um profissional ficar ouvindo ele falar. Nada contra os psicólogos, irmãos, isso é bênção de Deus também. Mas, irmãos, a verdade é que nós não precisaríamos disso, porque nós temos os irmãos. Nós temos os irmãos para nos ouvir. Nós temos os irmãos que podem orar conosco nas nossas debilidades. Amor fraternal, isso é fraternidade, irmão. Não estou falando mal dos psicólogos, não, são um benção. Mas veja, irmão, se isso de fato fosse realidade nas nossas vidas, nós sempre procuraríamos os irmãos para qualquer problema que a gente tiver. Os irmãos estão aí para isso. O Senhor nos incluiu nesse corpo para isso, para um ajudar o outro. Acrescentai a vossa fé, fraternidade. Por último, com a fraternidade, o amor. A palavra amor aqui é a palavra ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus. E entender, irmãos, esse tipo de amor é muito importante, muito importante. Quando a gente lê em português, não tem muitas palavras para diferenciar os tipos de amor, é só amor, fala sobre todos os amores. Mas no grego existem outras palavras, a maioria dos irmãos já conhecem, mas aqueles que ainda não conhecem, existe uma palavra para se referir ao amor sensual, ao amor erótico, que é aquele amor que nós temos que ter apenas para o nosso cônjuge, é um amor exclusivo. Nós também temos esse amor de companheirismo, de amizade, que é o amor filéu. E tem também o amor de Deus,
o amor incondicional. Esse é o amor ágape. E esse é o amor que Pedro fala, que nós precisamos acrescentar. Mas como, irmãos, acrescentar o amor ágape? Eu gosto muito do exemplo que o irmão Pablo Santoyo, o irmão vai até vir aqui, ele deu na conferência em Contagem agora desse ano, falando sobre esse texto. Ele diz que ele leu num livro que o escritor do livro fala assim: olha, nós estamos numa geração de crentes sentimentais, cristãos sentimentais. O que um cristão sentimental diz? Eu não sinto que devo congregar hoje. Eu não sinto que devo perdoar. Não, hoje eu não senti que devo orar, não. Cristãos que vivem por sentimentos. Mas, irmãos, a palavra ágape é totalmente o oposto dos sentimentos. A palavra ágape é um amor incondicional. Amor de Deus. Independente das circunstâncias, Ele ama. Independente, irmãos, do que nós estamos sentindo, nós amamos. Deus espera de cada um de nós amor incondicional com Ele. Veja, irmãos, a figura do casamento, que é uma figura tão preciosa. Para ficar claro, quando a gente conhece a nossa esposa, né? Cada um teve a sua experiência aí. A gente conhece, e quando aquilo é novo, a gente fica nervoso, dá aquela dorzinha de barriga, a gente tropeça no pé dela quando vai cumprimentar, né, amor? Isso que eu fiz com ela. Tão nervoso que a gente fica, e não dorme direito, e aquele negócio, né? Esse amor, essa paixão, isso acontece no começo dos nossos relacionamentos de marido e mulher. Mas aí quando a gente casa, a gente está fazendo um compromisso com a nossa esposa de amor incondicional. Viu, Micael? Micael e Paloma casaram semana passada. Amor incondicional. Essa emoção, esse nervosismo que a gente tem no começo vai passando, né? Isso vai se perdendo com o tempo. Tem maridos por aí que falam que de vez em quando não quer nem ver a esposa. Misericórdia. Eu quero ver a minha todo dia. Pus a foto dela de capa do meu celular, toda hora eu ficar vendo. Mas, irmãos, eu tô novo de casamento, né? Os irmãos têm 30 anos de casamento, passam bastantes lutas, né? A gente ouve as lutas dos irmãos. Mas, irmãos, a base do nosso casamento agora, que a gente casa, não são mais os nossos sentimentos, né? Sérgio Marcos uma vez me exortou com isso. Não são os nossos sentimentos. Se a sua esposa ou seu marido, se a sua esposa está nervosa ou não, a gente tem que amar ela. Se ela acordou estressada, irmão, azar o nosso, mas a gente tem que amar ela, né? Coitado de nós, né? Mas a gente tem que amar. A gente não tem outro caminho. Mesmo, irmãos, que a gente veja mulheres mais bonitas, eu duvido que eu vou ver, mas mulheres mais bonitas, mais jovens, nós fizemos um compromisso com a nossa esposa de amar ela incondicionalmente. Não depende do que nós sentimos mais. E Deus, irmãos, veja que o casamento é uma figura da nossa relação com Deus. Deus espera de nós um amor incondicional. Irmão, somente os relacionamentos que possuem amor incondicional, eles permanecem. Se você está baseado no quanto a sua esposa é bonita, ou nos seus sentimentos, ou naquela paixão, ou você gosta muito do físico da sua esposa, irmãos, isso não sustenta o casamento. Os irmãos, nós temos visto aí muitos casamentos acabarem, infelizmente, porque não tem o amor incondicional, que é o que sustenta o nosso casamento. Independente do que estamos sentindo, nós temos um compromisso para com a nossa esposa ou o nosso esposo.
Nosso casamento precisa de um amor ágape, amor de Deus. Foi esse o conselho que o Espírito Santo nos deixou nas Escrituras. Marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o Senhor se entregou pela sua igreja, nós precisamos nos entregar por ela. A vida cristã, irmãos, nós temos alguns compromissos com Deus que não depende do que a gente está sentindo. Sinta ou não sinta. Ah, mas eu não sinto que devo congregar. Irmãos, sinta ou não, nós precisamos congregar, porque é um mandamento de Deus que o Senhor deixou na sua palavra para o seu povo. Nós precisamos, não deixeis de congregar. Ah, mas eu não sinto em perdoar. Não, ela me feriu demais, aquela pessoa, aquele irmão. Nossa, eu não sinto que devo perdoar aquele irmão. Irmão, o perdão não é um sentimento. O perdão é um mandamento de Deus. Assim como vocês foram perdoados, perdoai vós também. Se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente não está entendendo então o perdão que recebemos de Deus. Sinta ou não, Deus espera, irmãos, de cada um de nós amor incondicional. Se você é um filho de Deus, e todos nós somos, nós temos um compromisso com Deus, e Ele espera que nós o obedecemos. Ele espera que nós cumpramos a sua vontade. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, Ele espera isso de nós, e não é pelos nossos sentimentos. Não viva pelos seus sentimentos. Eu não posso viver pelo que eu sinto, irmão. Se eu viver por aquilo que eu sinto, eu estou enrolado. O Senhor, Ele falou assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não foi isso? Tome a sua cruz e siga-me. O que é esse nega-se a si mesmo? É o que nós sentimos. Geralmente o que nós sentimos é o contrário à vontade de Deus. Acrescentai à vossa fé amor. Mesmo quando a gente não está sentindo, irmão, nós precisamos obedecer ao Senhor. E quando nós obedecemos, mesmo não sentindo, nós temos paz. O Senhor nos enche da sua graça. Não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas os irmãos já vieram para a reunião sem vontade? Nossa, mas temos que ir lá. E a gente vem às vezes sem vontade, né, irmãos? Se ser sincero, às vezes vem sem vontade. Mas aí, irmãos, por obediência à palavra de Deus, a gente vem. E aí começam os louvores, as orações. Aí o Senhor fala através da palavra. E o Espírito Santo, irmão, começa a tomar conta do nosso coração, começa a nos confortar. E aí o Senhor, na reunião que a gente não queria ir, o Senhor restaura a nossa vida. Às vezes a gente não quer vir porque pecamos, ou porque brigamos em casa. Ah, hoje eu não quero ir, mas a gente vem por obediência a Deus. E aqui, irmãos, o Senhor nos liberta. O Senhor sara nossas feridas, quebra os grilhões e as amarras. O Senhor faz isso tudo, irmãos. E o Espírito Santo começa a falar na nossa vida. Irmãos, Deus recompensa os filhos que obedecem a Ele. O Senhor nos recompensa. Sintamos ou não sintamos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Em meio às circunstâncias difíceis ou dos sentimentos que são contrários, irmãos, nós precisamos obedecer ao Senhor. Amor incondicional. Acrescentai a vossa fé. Amor ágape, amor incondicional. A maior demonstração, irmãos, de amor para com o Senhor é quando a gente obedece o Senhor. Sentindo ou não sentindo, que possamos obedecer o Senhor. Esse é o meu desejo, irmãos, que possamos ter compromisso com o Senhor. Sabe quando uma mãe acorda de madrugada para amamentar o filho? Aquela mãe provavelmente não estava querendo muito acordar, ela queria dormir para amamentar o filho.
Hoje eu não estou sentindo que devo amamentar meu filho. Irmãos, ela vai, levanta e amamenta o filho, porque ela ama o filho, porque ela tem responsabilidade com o seu filho. Da mesma maneira, irmãos, é o nosso relacionamento com o Senhor. Mas eu não estou sentindo. Sintamos ou não, que possamos obedecer o Senhor todos os dias, irmãos. Para aquilo que o Senhor nos pedir, nós precisamos ter um coração inclinado sempre à obediência. Acrescentai à vossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Todas essas coisas, irmãos, a palavra de Deus fala que nós precisamos ser diligentes. O contrário de diligente, negligente. Nós não podemos ser negligentes. Isso aqui, irmãos, é responsabilidade nossa com o nosso crescimento, sempre sustentado pelo Senhor. O Espírito Santo é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Irmãos, possamos ser diligentes com todas essas coisas, havendo esses ingredientes em nós. Com certeza, irmãos, nós seremos pessoas, irmãos, irmãs, cheios do Senhor. Cheios do Senhor. E os irmãos vão poder desfrutar do Senhor através de nós. O Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.